Bom, pessoal, nós estamos lá no capítulo 4 da segunda parte da pluralidade das existências. Então, nesse capítulo 4, Kardec está abordando a reencarnação, né? Então, ele entrou falando sobre a reencarnação. No encontro passado, na questão 171, nós trouxemos qual é a base que fundamenta a reencarnação, porque uma coisa é os espíritos falarem, outra coisa a gente entendeu que fundamenta realmente isso, né? E hoje Kardec está trazendo a encarnação nos diferentes mundos. Então, quer dizer, uma vez que nós já entendemos que há reencarnação, que a reencarnação nada mais é do que o espírito retornar a uma experiência na matéria. Essa experiência pode se dar em diversos mundos. Então, ele vai trabalhar justamente essa ideia, né, da reencarnação em diversos mundos, em diferentes mundos. Tá bom? Então, nós vamos trabalhar hoje, iniciando a questão 171. Mas não teria como nós começarmos a questão sem entender os diferentes mundos. Há diferentes mundos realmente? Então, seria fácil nós falarmos de reencarnação e falarmos simplesmente, há diversos mundos, jogar, lançar essa ideia e seguir. Então, o que eu trouxe antes para a gente? E o fato de eu trazer isso antes, eu não sei nem se a gente adentra a questão. Esse é um problema. Mas está tudo certo. Lá no Evangelho, onde Kardec vai trazer o próprio Cristo, trazendo para a gente, no terceiro capítulo, há muitas moradas na casa do meu Pai, né? Vocês já estudaram isso aí lá, então vocês vão ajudar a gente. Preciso de ajuda. Então Kardec começa os 4 primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec está fundamentando a base doutrinária. Depois ele trabalha o resto. Mas os 4 primeiros capítulos ele vai trazer a base fundamental. Então ele vai trazer a continuidade da lei, ele vai trazer sobre a ideia do mundo espiritual, ele vai trazer sobre muitas moradas na casa do Pai, né? Diversos graus, tanto de espírito quanto de mundos. Então existem mundos mais avançados e menos avançados. E depois ele trabalha no 4º capítulo, que nós já trabalhamos, quando ele fala sobre a reencarnação. Esses 4 pilares que é o que fundamenta a doutrina espírita, né? Então, em especial, há muitas moradas na casa do meu Pai, que é o que nós estamos trabalhando hoje no estudo do Livro dos Espíritos. Então, lá no Evangelho de João, no capítulo 14, então Kardec traz uma referência do Cristo e depois ele vai trabalhando essa ideia, né? Teve um momento em que o Cristo estava dizendo aos discípulos que ele precisaria partir, que passaria pelo que passou, que ele morreria, passaria pelo sofrimento, pela crucificação. E assim como os discípulos, talvez nós também ficaríamos um tanto quanto assustados, perplexos, ou não querendo que isso aconteça, ou às vezes até duvidando disso, porque a ideia nossa está muito fundamentada na vida material que a gente vive. Pensando em Jesus, um espírito daquele tamanho para quem o via, sem entender as leis, era difícil imaginar que deixaria os homens acabar com tudo isso, né? Acabar com a história do Cristo. Então, Jesus vai dizer, não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Não é uma única morada, são muitas moradas, locais em que nós podemos habitar. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos um lugar. Então Jesus vai preparar um lugar para nós. E quando eu for, quando Jesus desencarnar e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus vai voltar, e esse texto é um texto muito complicado, porque é ele que dá a base para outras religiões pensarem que Jesus fisicamente retornará e que vai colocar a gente dentro de um trem, de uma sacolinha, vai levar junto com ele, e não tem como, pela quantidade de pessoas, pensar numa ideia dessa. A razão não permite. Mas ele fala, olha, eu vou preparar, eu vou vir outra vez. Não falou que em forma carnal, de homem, e levarei vocês até aonde eu estiver.
Mas se Jesus é um espírito tão mais evoluído, para nós chegarmos aonde ele está, nós precisamos do quê? Também evoluir. Aí ele traz o seguinte, ó, mesmo, né? Vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Porque Jesus ensinava esse caminho. Esse caminho é a própria lei de Deus. É o conhecimento das 4 leis, as 4 bases que eu falei do Evangelho segundo o Espiritismo. Tudo está fundamentado em cima disso. Então, quando a gente aprende como funciona o progresso, a lei de progresso, depende só da gente. Então, ele vai chegar até nós. Doutrina espírita chega até nós. Nós podemos abraçar esse conhecimento e nos desenvolver para um dia chegar até onde ele está. Ele não definiu a data. E nem falou que todo mundo vai junto ao mesmo tempo. Mas ele falou que há muitas moradas. Então não é um único local. Há diversos locais. E pode ser que a esse meio do caminho, até chegar onde ele está, eu tenha que ir parando, descansando um pouquinho, trocando pneu daqui, trocando um óleo de lá, experimentando de novo. É assim que funciona uma viagem. Porque senão a gente teria que pensar que nós passamos dessa vida material, desencarnamos e já estamos prontos. E todo o resto nós podemos ignorar. Tá? Então é essa mensagem que fundamenta muitas moradas na casa do meu pai. Jesus trazendo essa ideia, tá? Então vamos seguir. Aqui o texto é longo, mas vale a pena, tá? Então Kardec vai explicar a partir de agora, então como trabalha o Evangelho, nesse capítulo em especial, nos outros também, mas ele traz uma passagem de Jesus e Kardec vai explicar essa passagem olhando a lei, olhando o ensinamento trazido pelos Espíritos, tá? A casa do meu pai é o universo. Então, aonde que os Espíritos moram, lembra? Que são os Espíritos? Seres inteligentes da criação, que habita o universo fora o mundo material. Os desencarnados. Só que nós estamos falando de reencarnação. Então, nós podemos falar que é inclusive o mundo material também. Então, a casa do meu pai é o universo. As diferentes moradas é o Evangelho. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Então vamos lá. Há diferentes tipos de moradas. Essas moradas são os mundos que circundam o espaço, o universo, que muitas vezes nós até desconhecemos. Então nós não estamos falando de um universo que a gente conhece. Nós estamos falando de coisas que nós nem conhecemos. Se nós olharmos o que já é possível medir, já foge do nosso alcance. A quantidade de planetas que existem. Se nós pensarmos nos planetas como sendo essas moradas, a gente já perdeu de vista a quantidade. E a gente conhece 4%. O resto desconhecemos ainda, né? Então ele vai falar, os espíritos neles encarnam. E essas moradas ou esses planetas estão correspondentes ao adiantamento de cada espírito. Trazendo para nós estamos no planeta Terra, porque o planeta Terra consegue fornecer aquilo que nós precisamos enquanto adiantamento. Então, aquela ideia de, eu não aguento mais estar na Terra, é aqui que a gente tem que estar muito bem entendido, porque os planetas que nós estamos está delimitado a nossa evolução. Então, quando ele trabalha correspondente ao adiantamento, existem espíritos melhores do que a gente, moralmente? Então, obrigatoriamente, deve ter mundos melhores para esses. Agora, a gente também não é tão ruim assim, né? Tem piores que a gente também, não tem? Então, deve ter mundos piores do que o nosso. Nós estamos falando de reencarnação. Quantas vezes nós já reencarnamos, retornamos à carne?
Porque a gente tem a ideia de que, eu estou na Terra, a gente esquece todo o resto. Vou reencarnar de novo aqui? Vou reencarnar onde? Ou aonde eu já reencarnei? Isso não faz muita diferença para nós, saber aonde, mas saber que nós estivemos em diversas outras moradas ou planetas, isso faz toda a diferença. Tá? Então vamos seguindo. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus, há muitas moradas na casa do meu Pai, também pode referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Então ele não está trabalhando só a ideia da própria reencarnação, do mundo material. Ele está dizendo, olha, essa ideia também se aplica aos espíritos que estão desencarnados. Erraticidade é o espírito que está esperando para poder encarnar. É a condição dos espíritos que precisam retornar à experiência material. Então está falando, olha, esse estado que a gente está vendo não é só para aqueles que estão na carne, no plano material. Aqueles que estão desencarnados também. Ou seja, há locais, eu vou trazer assim, depois a gente vai tirando essa ideia de local. Há locais determinados lá na erraticidade, no plano espiritual, de acordo com o progresso de cada espírito. Então não tem como eu falar, bom, eu desencarnei aqui, a minha sintonia é com a Terra, meu progresso corresponde à Terra, mas quando eu desencarnar, eu vou para um outro muito melhor. Eu não tenho essa escolha, porque a minha sintonia está alinhada com a estrutura de desenvolvimento da Terra. Se tiver um outro mundinho como a Terra, a gente pode até ser chamado, convidado para essa experiência. Por isso que diz, não, quando a gente desencarna, aonde a gente fica? Em qual local? Aonde o nosso estado de desenvolvimento permitir. Se estiver vibrando ainda a faixa da Terra, nós vamos ficar na Terra. Se todo o universo é o plano espiritual, a ordem está justamente alinhada com o nosso desenvolvimento. Até aí tudo bem? É simples, mas é complexo. Nós vamos desencarnar para onde nós vamos? Continuar pertinho da Terra aqui. Na própria Terra, né, gente? Tá? Conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio que eles se encontrem, o aspecto das coisas, as sensações que experimente e as percepções que tenham. Até agora nós falamos, passado, de toda a perturbação pós-morte, que nós levamos às sensações de como nós estamos ainda ligados à matéria ou não. É o que ele está trazendo aqui. Desprendidos mais da matéria ou não, é quanto mais nós vamos sentir as percepções atreladas ao mundo, que nós estamos ligados. Tá? Enquanto todos os espíritos são iguais, existe um maior conhecimento intelectual, moral, cada um está num nível, né? Então há uma diversidade. Enquanto não se pode afastar da esfera onde vive, outros se elevam e percorrem o espaço e o mundo. Então há alguns espíritos que desencarnam e vão ficar apenas atrelados à Terra, há outros que têm possibilidade de ir um tantinho quanto mais. Enquanto alguns espíritos culpados por quê? Por violar a lei de Deus. Culpados erram nas trevas, e nas trevas não é a maldade, nas trevas da própria ignorância. Por isso a gente comete erros, porque vivemos a treva da ignorância, porque não conhecemos a lei, porque não praticamos a lei de Deus. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplandecente claridade e do espetáculo sublime do infinito.
Então, o infinito eles olham e não tem o fim para onde eles podem ir. Aqueles que já chegaram a uma condição melhor, mais evoluídos quanto espíritos, desencarnados, há um infinito para eles seguirem. Porque a condição evolutiva deles permite eles estarem em outros locais com maiores níveis de evolução. Nós falamos da escola. Se eu estou na terceira série, eu não posso ir para outra série. Mas de repente, se eu estivesse lá na frente, por algum motivo, precisar retornar, eu posso, porque eu já tenho conhecimento para isso. Então, um aluno da terceira série resolve um problema lá do terceiro colegial? Não, porque não tem conhecimento. Mas do terceiro colegial resolve da terceira série? Resolve, porque ele já chegou a esse nível de conhecimento. Então, para ele, o universo é o infinito. Enquanto o mal, atormentado de remorso e pesares, muitas vezes insulado sem consolação, separado dos que constituíam objeto de sua afeição, separado daqueles que eram queridos por eles. Nós falamos que desencarnados, quanto mais desatrelado da carne, mais fácil nós revermos os laços que nos eram caros enquanto aqui, né? As pessoas que viviam com a gente, né? E quanto ainda presos à matéria, às vezes é mais difícil de percebermos, né? Pena sobre o guante dos sofrimentos morais, o justo em convívio com aquele a quem ama, flui as delícias de uma felicidade indivisível. Também nisto, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Nós falamos do espírito que desencarna, que embora ele esteja vivendo aquele nível evolutivo, não há nada circunscrito nem localizado. Não há um local fixo, fechado, um muro. Então essa ideia de morada, ela não pode estar atrelada a uma ideia fixa, material. Tá? Diferentes categorias de mundos habitados. Então, se nós vamos pensar na possibilidade de reencarnar em diversos mundos, mais evoluídos e menos evoluídos, nós vamos pensar que há uma classificação para esses mundos. Aqui a gente sente felicidade e tristeza. Felicidade por saber que já avançamos um pouquinho, tristeza saber que há um tantão mais para ir, né? Então, diferentes categorias de mundos habitados. Do ensino dado pelos espíritos, então, quem trouxe esse conhecimento para Kardec? Os espíritos. Ele foi coletando informação de um, de outro, e foi percebendo, juntando, analisando, estudando, e trouxe essa definição. Da mesma forma que ele trouxe aquela bendita daquela escala que jogou a gente lá para baixo, da escala espírita. Analisando o tipo de espírito, as qualidades de cada um, os mais evoluídos, os menos evoluídos, nós percebemos uma escadinha. Então também há evolução dos mundos habitados. Do ensino dado pelos espíritos, resulta que muito diferentes umas das outras são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Então vamos lá, a gente tem um mundo que tem um grau de adiantamento maior ou menor. Mas por que existe mundos em diferentes níveis? Porque ele precisa abarcar a necessidade dos habitantes. Senão todos os mundos seriam iguais. Então quando a gente pega, só olhando o sistema solar, a gente pega os planetas, cada um tem uma constituição. Cada um tem um nível de rotação, de translação, cada um tem uma temperatura, cada um tem uma pressão, cada um tem uma quantidade diferente de elementos. Mas por que não fez tudo igual? Quer dizer, cada mundinho, cada planeta tem uma condição diferente. E ele está falando, para que essa condição? Para abarcar a necessidade dos habitantes. Então nós estamos aqui, vivendo essa experiência,
na carne, e para poder viver essa experiência, nós precisamos pegar os elementos desse planeta, compor o nosso perispírito, o nosso corpo espiritual, para poder viver a experiência aqui. Então, o perispírito nosso está atrelado ao nosso nível de evolução também, mais rarefeito ou menos rarefeito, alinhado com a ideia do planeta que nós vamos encarnar. Está tudo alinhadinho? Condição do planeta, condição do espírito e alinhamento do perispírito. Os componentes, elementos daqui. Bom, só voltando. Então, só tem diferentes tipos de mundo porque há diferentes tipos de espíritos, de evolução, de progresso. Certo? Senão não precisaria. Entre eles, há os que, este último, são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente. Outros da mesma categoria que o nosso, e outros que eles são mais ou menos superiores a todos os respeitos. Então há inferiores à Terra, iguais mais ou menos o nosso, e mais elevados do que o nosso. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. Reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Então ele está dizendo de novo que essa divisão dos mundos, há mundos mais materializados e menos materializados. Há espíritos mais apegados ainda à ideia da matéria e menos apegados à ideia da matéria. Nos mundos intermediários, misturam-se o bem e o mal, predominando um ou o outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que os habitam. Embora se não possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, o estado que eles estão e o objetivo de cada um, o destino de quem está ali, né? Então ele está tentando classificar esses mundos, de acordo com quem habita ali, e de acordo com o que tem que depurar-se ainda, né? Da virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base as matizes mais salientes, dividi-los de modo geral como segue. Então aqui ele vai dividir. Lembra que ele falou que na escala espírita é uma divisão dele. Se amanhã alguém quiser colocar de outra forma, mas a ideia é essa, tá tudo bem. E aqui ele está falando a mesma coisa, olha, pela média das informações que nós fomos coletando, pelas informações que os espíritos iam trazendo, nós também criamos uma ideia dos mundos que existem. Então, segue a forma como ele colocou, ó, mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana. Nós estamos aqui, nós aprendemos lá que nós reencarnamos um bocado de vezes. Então, é as primeiras encarnações? Não. Então, nós não estamos no mundo primitivo. Melhor, né? Já, degrauzinho. É isso aí. Mundo de expiações e provas, aonde ainda domina o mal. Domina o bem ou o mal aqui onde a gente está? Predominância da matéria ou não? Então a gente está aqui, ó, mundinho de provas e expiações. O mal dominando ainda. Então a característica de mal, dessa condição que a gente vê no mundo, é a classificação dos habitantes que aqui estão. É para essa faixa de espíritos, certo? Mundo, depois mundo de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar, aurem novas forças, repousando das fadigas da luta.
um pouquinho melhor, né? Uma condição mais tranquila para o espírito, saindo de uma luta tão intensa, mas mesmo assim ainda, né, não é um mundo feliz, né? Mundos felizes, onde o bem sobrepuja o mal. Então, nos mundos felizes, o bem será muito acima do mal. Então, quer dizer que, se nós voltarmos no mundo de regeneração, ainda vai ter mal. Então, nós estamos esperando um milagre que não vai acontecer nessa transição, né? Todo mundo anjinho não é essa a definição. E depois nós vamos ter os mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Aí nós estamos falando da primeira ordem, primeira classe lá em cima, né? A Terra, então vamos falar da nós aqui, nós estamos, encarnamos aqui, né? Reencarnamos aqui. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiações e provas, que domina o mal. Razão porque aí vive o homem, abraço com tantas misérias. Está justificado o que nós estamos vivendo hoje. Então, ao invés de nós querermos chegar à primeira ordem, né, espíritos puros, nós poderíamos fazer um trato de tentar sair de provas e expiações e chegar em regeneração logo. Já é um avanção. Vamos entrar aqui então. Então já entendemos, a Terra é de acordo com o nível dos espíritos, de progresso dos espíritos que aqui estão. Então vamos começar a questão 7.2. Daqui a pouquinho eu trago continuidade do Evangelho de novo, tá? As nossas diversas existências corporais, então as nossas é nossas, né? Não é de um pessoal, do outro não, as nossas, ele generalizou, todos, né? As nossas diversas existências corporais se verificam, ou se realizam, ou se acontecem, todas na Terra. Se a gente precisa evoluir, nós temos uma jornada evolutiva. Essa jornada evolutiva, nós já aprendemos que quando o espírito não se depura, ele precisa de uma nova experiência na carne. Ou seja, nós vamos reencarnar um tantão de vezes. Toda essa jornada evolutiva vai acontecer tudo na Terra? Não. Certo? Então nós já entendemos que há uma diversidade de mundos. Então nós vamos ter que encaixar de acordo com a situação e com a necessidade de cada espírito. Não. Vivemos-las em diferentes mundos. A Terra não foi a primeira encarnação. Nós já entendemos que já tinha mundos piores. Nós vivemos ou encarnamos, então, em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras e nem são as últimas. As experiências que aqui nós passamos, que nós já passamos, não é a primeira nem a última aqui. Então a Terra não marca nem o início e nem o final desse trajeto evolutivo que nós precisamos. Nem o início, nem o final. São, porém, das mais materiais, mais sensação material, mais o peso material, mais dificuldade do espírito poder se manifestar. Das mais distantes da perfeição. Desanima? Não. Então nós estamos marcados pela... Sendo assim, a nossa vida está marcada o quê? Pelas dificuldades e pelas imperfeições. Se a condição é essa, se a percepção que nós vamos ter realmente é essa da Terra, pela condição que nós estamos, está tudo certo. A gente está entendendo o que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo as sensações das imperfeições.
A gente tem que melhorar sempre. Se a gente não melhora, a gente continua vivendo essa mesma faixa. Tudo bem até aqui? Então tá bom. Vamos voltar para o Evangelho. Então estava melhor, vai. Ele continua, Kardec continua trazendo para nós. Os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a ele presos indefinidamente. Então tá bom. Se aqui não tá legal, nós não estamos presos aqui também, certo? Vamos só viver essa jornadinha até o fim para não antecipar, porque se antecipar a partir daí piorou. Né? Então vamos só cumprir bem cumprida para partir para um mundinho melhor. Tá? Não tem ninguém preso. Nem nele atravessam todas as fases do progresso que lhes cumpre realizar para atingir a perfeição. Então nós também não temos como chegar a um conhecimento muito mais elevado vivendo a condição da Terra atual. Então se eu preciso chegar ao estado de perfeição, se eu preciso evoluir, se eu preciso melhorar, a Terra nessa condição que ela está não vai me fornecer condições. Então eu vou pensar assim, quando Jesus reencarnou, vamos dizer, né? Reencarnou na Terra, encarnou na Terra, tá. O que o mundo pôde servir para aprendizado para ele? Nada. Então foi por outra questão que ele veio. Então não adianta, já pensou? Jesus falou, olha, vamos ver o que eu vou aprender aqui, toda vez eu vou ficar vindo aqui para ver o que eu vou aprender aqui. Não vou aprender nada, né? Tá? Quando em um mundo eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passa para outro mais adiantado, e assim por diante. Então, se a Terra consegue me ensinar até aqui, e eu cheguei até aqui, não justifica eu retornar de novo para a Terra. Eu preciso ir para um lugarzinho. Se a escola só me ensina até o ensino médio, e eu preciso me especializar em alguma outra parte, eu preciso ir, uma faculdade, para um curso técnico, alguma coisa. É lógico isso, né? Então, quando em um mundo eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para outros mais adiantados, e assim por diante, até que cheguem ao estado de puros espíritos. O que chega a ser o espírito depois dessa última encarnação? Bem-aventurados ou espíritos puros, ou puros espíritos. São outras tantas estações, em cada uma das quais se lhes deparam elementos de progresso apropriado ao adiantamento que já conquistaram. Então, cada um vai propiciando um estado de progresso diferente, né? É-lhes uma recompensa. Recompensa por o quê? Pelo esforço. Então não é dado, olha, quer saber? Você está sofrendo muito aí, vou te colocar num mundo muito melhor. Não, é recompensa. Merecimento. É uma recompensa ascenderem a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo o prolongarem a sua permanência em um mundo desgraçado ou serem relegados para outros ainda mais infelizes do que aquele a que se vê impedido de voltar quando se obstinaram ao mal, no mal. Então quer dizer, é uma alegria se a gente poder ir para um mundo melhor, mas é uma tristeza, né, a gente continuar vivendo nesse mundo que a gente está vivendo. Tem que reencarnar na Terra na condição que a Terra está. Quer dizer que a gente não está aprendendo muito. Mas tem um estado pior ainda, que é poder ir para um mundo pior. O espírito não regride, mas as experiências do espírito podem regredir. Pode ficar mais difícil. Então a Terra está aqui te dando toda essa oportunidade. Você já encarnou 1, 2, 3, 4 vezes. Você não está aproveitando nenhum conhecimento. Vamos retornar lá para você entender de onde você saiu, do princípio de lá. Então, nós podemos. Aí vai chegar lá nesse planetinha, nós vamos ser os gênios desse planetinha. Com a missão de arrastar aquele pessoalzinho de lá para um progresso. Olha que dificuldade, né?
Tempo das cavernas, viu, gente? Tem que ir lá falar do fogo, né? Tudo isso lá de novo, né? Mesmo Já tendo conhecimento. ou na terra mesmo, parecido, mas com desafio. Ele está falando, mas pode ser que em determinadas situações, na aplicação do mal, você precise ir para um mundo mais inferior. Para entender, né? Até porque a Terra pode evoluir um pouquinho, a gente vai chegar nessa fase depois. Ah, é? Se é. Então, a Terra está destinada ao quê? Estamos lá no Evangelho ainda, aí tem 6, né? Lá, destinação da Terra. Muitos se admiram de que na Terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza. E daí concluem que a espécie humana, bem triste coisa, é. Então, geralmente a gente tem um costume de olhar para a humanidade da Terra e dizer como que a humanidade é infeliz, né? Só que nós estamos tirando a média pelo aquilo que a gente está vivendo como média, né? Provém este juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que o emitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. A gente olha o todo e tem uma falsa ideia. O ponto de vista nosso está alinhado só aquilo que a gente está vendo, só no planeta Terra, só os encarnados ainda. É um ponto de vista limitado nosso. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes ou os planetas do universo. Então, em todos os planetas, não vamos dizer todos, mas a maioria dos planetas, há ali seres encarnados. A humanidade está vivendo, igual nós estamos vivendo aqui, há espíritos vivendo a experiência da matéria e próximo a esse local, espíritos desencarnados vivendo a mesma faixa nesse planeta. Certo? Ora, o que é a população da Terra em face da população total desses mundos? Quantos... trilhões de planetas, né? Bilhões de galáxias, em cada galáxia bilhões de planetas. Se tiver 10 pessoas vivendo em cada planetinha desse, né? E se for 100 pessoas, e 1000 pessoas, e 1 milhão de pessoas. Então, o que nós estamos vendo como reflexo é muito pequeno diante da imensidão toda, né? Estaria como humano? Hã? Estaria como humano? Na forma humana, né? De humanidade. Mas não foi assim. Não. Adaptado para aquela condição, né? Às vezes menos materializado, outros mais materializados. Aí lembra que a gente está sempre bem mais próximo do mais materializado do que do menos, né? Muito menos que a de uma aldeia em confronto com a de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da terra e a natureza dos que a habitam. Então, não tem nada estranho, porque a terra é justamente para depurar esse tipo de espíritos que habitam aqui, nós. Faria dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia quem o julgasse pela população dos seus quarteirões mais ínfimos e sórdidos. Então, se eu vou só em um quarteirão, analiso só as pessoas daquele quarteirão, eu não posso definir a qualidade da cidade toda. Num hospital, ninguém vê senão doentes e estropiados.
Numa penitenciária, vêm-se reunidos todas as torpezas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos, franzinos e enfermiços. Jesus falou que não veio para os sãos, né? Veio para os doentes, né? Para os enfermiços, né? Vamos. Pois bem, figura-se a terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão, e ela é simultaneamente tudo isso. Está definido o que é a terra, o que nós estamos fazendo aqui. E compreender-se-á porque as aflições sobrelevam aos gozos, porquanto não se mandam para os hospitais os que se acham com saúde, nem para a casa de correção os que nenhum mal praticaram, nem os hospitais e as casas de correção se podem ter por lugares de deleite. Então está tudo certinho, está tudo organizado, nós estamos aqui, nós temos que ajustar, né? Então, essa mudança planetária é individual ou pode ser coletiva? Ela é planetária e individual. Vamos dividir, vai. Pode ser, vamos pensar assim, ó. Eu vou reformar uma casa. Há uma família que mora lá dentro. A família está lá dentro. Depois que a casa ser reformada, eu vou perguntar quem quer ficar na casa. Não é perguntar, mas quem vai ficar na casa a partir das mudanças que eu fizer na casa. Então, a mudança ela parte do individual, mas não obrigatoriamente todo mundo vai mudar. Então, eu vou trazer assim, olha, essa casa agora, ela vai comportar esse estilo de pessoa. Quem tem esse estilo vai vir para casa. Quem não tem, pode até mudar, nós estamos tendo chances de mudar. Se o planeta Terra ele vai chegar numa condição melhor, precisa ser a média dos habitantes que estão nele. Todo mundo pode mudar? Todo mundo pode melhorar. Aqueles que não melhorar, falam, ó filho, vamos mudar de planetinha, nós vamos falar sobre isso também. E deixa espaço para quem está... Você não gosta de rock? Então vamos procurar um funk. Né? E aqui vamos só habitar. Então essa é a condição. Então, para habitar um planeta modificado, é preciso que intimamente a gente tenha modificado. Mas não quer dizer que todo mundo vai modificar junto. Porque senão eu estou amarrado. Então eu, Leonardo, por exemplo, melhorei. Mas de repente o Jean não melhorou e aí o planeta não muda. Eu não posso estar atrelado à ideia de que o Jean não mudou. Ou vice-versa. Por isso que a gente está nessa fase de transição, né? Tá uma bagunça danada aí, né? Mas nós vamos falar sobre isso. Porque o planeta, ele também progride. Há mudanças materiais que ocorrem no próprio planeta. A gente vai chegar. Nós escolhemos vir para esse momento ou fomos colocados? A necessidade estava ali, né? Então, Tá. até a gente também da nossa vontade. A Terra independe da nossa vontade, mas precisa dos espíritos habitados nela para promover a transformação. Então a Terra está melhorando? Tá. Se a gente volta lá atrás, os espíritos de lá do passado, que éramos nós mesmos, eram muito piores. Então nós já melhoramos, trouxemos ela uma condição melhor. Mas chega um momento em que Deus olha e fala, olha, mas era para estar melhor. Então vamos passar algumas coisinhas aí, uns atritozinhos aí, para que modifique. Então está todo mundo tendo oportunidade. Então a Terra Vai. Existem grandes eventos para forçar isso. Para forçar isso, tá? Não, é uma transição para, né? O estado vibratório deles que habitam esse planeta. A ascensão. O que falta é nossa, vamos chamar de humanidade, Uma mudança. para uma frequência superior. Nós ainda somos muito
preços. Mas nessa transição que o mundo está passando, que a Terra está passando, nós podemos estar alinhados com o que a Terra vai se transformar. Podemos. Mas nós podemos não querer, né? E alguns já estão, né? Então aqueles que já estão, geralmente são aqueles que estão puxando o progresso do mundo. Aqueles que estão no meio estão aí, né, tá sendo empurrado, nem sabe o que está acontecendo. E tem uns que estão puxando freio de mão, né? Não. Então o que precisa agora? Olha, agora a Terra precisa chegar. Então esses que estão puxando o freio de mão, tira, agora é hora de não voltar. Não posso colocar mais freio de mão. É isso. Essa mudança é coletiva. Coletiva dos habitantes da Terra, mas não isso. Mas se de repente você não, eu não quero, tá tudo certo, você não vai mudar a força, você individual não vai mudar a força, né? Você é retirado desse momento, né? Isso. Do mesmo modo que os que daqui puxarão o outro planeta, a evolução, nós estamos recebendo irmãos que estão nos puxando também. Vamos dar a transição. Perfeito. Espíritos mais avançados que vão auxiliar a gente ao progresso. Pode ser espíritos de boa fé, ou pode ser espíritos que estavam numa outra condição lá e precisam voltar. Ó, filho, você não está rendendo aí, volta um pouquinho que agora, né? Pode ser um Chico, mas pode ser um... Então, ora, assim como na cidade, a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões. Também na Terra não está a humanidade inteira. E do mesmo modo que do hospital saem os que se curaram e da prisão os que cumpriram suas penas, o homem deixa a Terra quando está curado de suas enfermidades morais. Então, enquanto a gente não tiver em condição, a gente continua vivendo num planeta dessa condição. Vamos ficar aqui na Terra. Por isso, quando a gente desencarnar, para onde a gente vai ficar? Na Terra, a não ser que a gente está numa condição totalmente aversa à Terra, aí não. Mas caso contrário, a gente continua na Terra. Então eu não preciso ser levado para um outro local, porque é aqui mesmo que eu vou resolver tudo meu negócio. Tem que voltar de novo. Então nós já vivemos em outros planetas, certo? Então vamos lá. A cada nova existência corporal, ou seja, toda vez que eu reencarnar, toda vez que eu nascer de novo, cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para outro, ou seja, a lei da reencarnação obriga eu a passar de um mundo para outro? Ou pode ter muitas experiências, encarnações no mesmo globo? Eu posso permanecer várias vezes encarnando aqui na Terra? Pode viver muitas vezes no mesmo globo. Então a gente pode repetir diversas vezes a encarnação no mesmo globo. Se não se adiantou bastante, então teve uma condição. Se não se adiantou bastante, se se adiantou muda, mas se não se adiantou bastante, ele continua para passar a um mundo superior. Ou seja, se eu não adiantei, se eu não progredir moralmente, intelectualmente, não tem o porquê eu passar para um mundo superior. O que eu vou fazer lá? Nada. Certo? Tudo bem até aqui? Então, na questão 73A, então ele está reafirmando, ó lá, deixa eu ver, espíritos, se eu entendi esse negócio aqui, ó, vamos lá. Podemos então reaparecer ou voltar a viver, reencarnar, é isso que ele está falando. Muitas vezes na Terra, podemos ter várias experiências aqui na Terra. Sim, parece uma pergunta de reencarnação. Não é? E eles disseram muito simples, ó. Certamente. Porque ele está reafirmando certamente, é o que nós falamos na 173, é isso aí mesmo, está certo. Certo? Podemos repetir isso quantas vezes, né? Porque a gente está aqui também está aprendendo o tempo todo, né? Tem muita coisa que a gente não sabe. Muito. Então as besteirinhas que a gente fez é mais fácil já ajustar a rota ali, né?
Aí ele perguntou dentro da própria questão, ó. Podemos voltar a este, ou seja, voltar a reencarnar na Terra depois de termos vivido em outros mundos? Nós fizemos uma passagem por um outro planeta. Nós podemos voltar aqui na Terra, né? Sem dúvida, é possível que já tenhais vivido em outros lugares e na Terra. Então ele está falando, ó, com toda certeza, vocês já viveram em outros lugares e agora na Terra. Eu faço um intercâmbio num país, aprendo lá, depois eu posso voltar, não posso? Para aplicar o que eu aprendi? Posso. Eu posso aprender uma coisa em outro planeta, volto para o planeta? Pode. Aí na 174, tá tranquilo, né? As questões, com o texto que nós estudamos, a questão fica tranquila de entender, né? Ele fala assim, podemos voltar a esse mundo, senão que ele já esteve na Terra, foi para outro mundo e pode voltar novamente para a Terra? Na 173 está falando, né? Isso é, no meio. Ele fala, podemos voltar a esse mundo depois de termos vivido. Depois de termos vivido, já vivemos em um outro. Podemos voltar para cá, já vivemos aqui, fomos para outro e podemos voltar de novo? É isso aí. Tá? Posso ter ido para o mais avançadinho e ter que voltar. Eu posso ter que retornar para um menos avançadinho e voltar de novo. Olha, você não... Isso. Então você não está aprendendo, você não está rendendo muito na Terra. Eu vou te colocar num outro que você vai ser o gênio da época. Então volta lá, você vai avançar lá, você vai ajudar aquele povo. E aí quando você tiver ajudado lá, volta para cá. É isso. Então o planeta de provas e expiações tem o mais... tem o pior, o médio e o melhorzinho. Tem diversos aí dentro dessa categoria, né? Mas eu não sei se a gente não foi para um primitivo, né? Não podemos definir, não tem determinismo, mas pode, é o que ele está falando, pode. Sem dúvida nenhuma pode, é o que ele está falando, né? Porque há uma diversidade, né? Na 174, ó. Tornar a viver na Terra constitui uma necessidade. Voltar a viver aqui é uma regra. Será que tem alguém que encarnou uma vez só e não precisou mais? Ou é uma regra? É isso que eu estou falando, é uma obrigação, né? Não, né? Não. Não é uma regra ter que ficar reencarnando na Terra, voltando, né, à experiência material na Terra. Então não é uma necessidade. Mas se não progredistes, aí ele está fazendo o que nessa questão? Voltando lá na 173 de novo. Quando ele fala, se não adiantar, não tem como você passar para frente também. Ou seja, se você não progredir, não tem como passar para um mundo melhor, né? Não, mas se não progredistes, podereis ir para outro mundo que não valha mais do que a Terra. Tá bom, você não precisa voltar na Terra, mas pode vir num mundo semelhante às condições da Terra, né? E que talvez até seja pior do que ela. Pior, como eu disse, nos termos, nas dificuldades e tudo mais. Será que existe algum mundo, ou os mundos poderiam ser classificados dentro das classes e não só das ordens? Talvez, não sei, não teve essa... Nas ordens dá pra gente entender, né? Nas classes, não. Até porque nas classes, ele fala, né? Tem hora que a gente está numa, na outra, não é uma definição. Então, mas não tem essa ligação, não. Léo, não sei se a minha pergunta é correta. Então pode ser que eu tenha vivido a época do mundo primitivo num outro planeta, ou aqui mesmo quando planeta Terra. Num outro planeta, vamos pensar. Porque demorou muito, né? Daí vem com a... Agora está nessa condição aqui, começa a reencarnar. Mas...
Mas é que ela fala do mundo primitivo, né? Eles já estavam no mundo mais avançado, retornaram, né? No caso dessa iria. Tá? Bom, então podemos voltar até um que seja pior do que a Terra, né? Tá bom. Então vamos entender essa ideia de um mundo melhor ou pior. Porque vamos supor que eu, Leonardo, desencarno agora. E tá tudo bem, eu tô alinhado com essa loucura do planeta Terra aqui, né? Essa cadeia, tudo aqui, né? Aqui é minha vibração. Então, teoricamente, se eu tiver que reencarnar, é mais ou menos aqui que eu vou vir de novo. Vamos pensar nisso, tá? Mas vamos supor que o meu projeto de reencarnação demore um bocado. 100 anos, 200 anos. É um absurdo, né? Mas o planeta não está melhorando. E aí fala, bom, agora é minha vez de reencarnar então. Mas o planeta melhorou, filho. Você não melhorou. E agora? Mas o que você fica fazendo esses 200 anos? Não sei. Tem espírito que a gente conversa com a reunião mediúnica que faz 1000 anos que ele está lá. O juízo final não chegou até hoje. E aí? Em sarcófagos. Tem espírito que não sabe nem que morreu ainda, gente. Vários anos depois. Bom, mas vamos voltar eu aqui, vamos voltar, né? Faz 200 anos que eu tô lá, apegado em alguma coisa que não sei. Vamos pensar nisso. A Terra evolui também. E é o que nós vamos trabalhar nessa ideia, porque a gente está olhando apenas o espírito, como se a Terra fosse sempre assim e a gente ficasse pulando de galho em galho. Tá bom, a gente pula realmente de galho em galho, mas os mundos também evoluem. A Terra, se você for buscar há 4,5 bilhões de anos, não sei se vocês sabem, ela pegava fogo lá atrás, né? Graças a Deus ela mudou. Os seres vivos eram outros naquela época, né? Pelo repasso resfriamento, todas as eras, quer dizer, a estrutura material da Terra muda também. Por isso que a gente está vivendo um deslocamento, uma alteração climática. Tá tudo previsto, gente. Se for lá na Gênesis, o Marcelo vai falar sobre isso, não vai não, né? Nessa parte vai, né? Aliás, você está falando tudo que eu vou falar. Então é bom que reforce. Se eu errei, você corrige. Então isso é uma loucura, porque se vocês for lá na Gênese, essa alteração climática, toda essa mudança que nós estamos vendo, inclusive psicológica, tudo isso está previsto há muitos anos atrás, muitos. Isso que estão falando que é isso, que é aquilo, é o processo evolutivo material, organizacional da Terra. É cíclico. Então não tem nada de anormal, né? Por isso tem que sair pondo fogo em tudo, não, né? Mas está tudo certinho, não tem nada errado. Tá? Então vamos lá, vamos entender isso. Ó. Os mundos progridem fisicamente. Poderíamos pensar que ele progride enquanto a quantidade dos espíritos que estão lá, mas estamos falando da questão física. Então os mundos progridem fisicamente pela elaboração da matéria, parte material, e moral pela purificação dos espíritos que os habitam. Então há um duplo, há um combo aí. É a questão moral dos habitantes e a questão da estrutura material. Lembra que lá no início nós falamos que tem Deus, aí tem o princípio material, o princípio espiritual. Só existe isso, não existe mais nada. E que o espírito, ele vai trabalhar sempre a matéria. Ele vai elaborar essa matéria. E a própria matéria serve de obstáculo ou de ferramenta para o espírito também se avançar e evoluir. É essa troca. Não tem mais nada no universo, gente. É só espírito e matéria, mais nada. Tá? Então ele está falando, os mundos progridem fisicamente pela elaboração da matéria e moralmente pela purificação dos espíritos que os habitam. A felicidade neles está na razão direta da predominância do bem sobre o mal, e a predominância do bem resulta do adiantamento moral dos espíritos.
O progresso intelectual não basta, pois que com a inteligência podem eles fazer o mal. Logo que o mundo tem chegado a um de seus períodos de transformação, a fim de ascender na hierarquia dos mundos, ou seja, o planeta Terra vai subir de hierarquia, ele vai ser promovido. Chega um momento em que, pela elaboração material e pela contribuição dos habitantes que neles estiveram, ele precisa mudar, já está numa condição melhor, né? Então ele precisa subir, ascender essa hierarquia. Operam-se mutações na sua população encarnada e desencarnada. E quando se dão as grandes emigrações e imigrações, há espíritos que estão puxando o freio de mão, que são convidados à força a sair, a não retornar mais, porque vibracionalmente esse espírito não consegue. É igual um polo do ímã, se retrai, lembra? Quando muda, ele não consegue. Então, o mundo, o planeta Terra, está vivendo uma frequência diferente. A gente está sentindo uma perturbação, porque está mudando a faixa de vibração da Terra. Então causa esse mal-estar que muitas vezes a gente está... É isso. Então quando vai reencarnar, aqueles que puxaram o freio de mão não conseguem, porque vibracionalmente não pertence mais a essa faixa. Nós estamos tolerando essa faixa. Os novos já chegam adaptados a essa faixa. Então está no mundo aí tudo, está numa paz, e nós estamos aqui descabelados, né? Então os que ficaram 200 anos lá, não vai vir pra cá assim. A vibração não tem mais encaixado, né? Mas vão ficar mais no centro, não vai não dar esse grupo. Aí vão para um outro lugarzinho menos evoluído que a Terra. Não, estaria nesse comportamento da configuração como uma apocalipse, por exemplo? Não. O Apocalipse, ele está trabalhando toda essa chegada, na verdade, né? Você tem razão, tem. Porque ele vem trabalhando toda essa chegada, toda essa briga, até psicológica, toda essa ideia está trabalhando lá, o final dos tempos e tudo mais. É isso. É chegada dos tempos, na verdade, pode trabalhar. Mas é diferente. Mas você chega na mesma situação, né? Entendeu? Do estado da comunicabilidade dos acontecimentos, né? Dessas transformações e tudo mais. Porque é o anúncio, né? Não, mas se o espírito fica lá na espiritualidade, estudando, trabalhando, fazendo bem, ele não está submetido lá? Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Se lá progredisse, não precisava ser encarnado. Não, mas ele pode progredir. Os dois estão certos, você vai progredir lá. Mas eu trouxe uma questão. Tem um detalhe, um pequenino detalhe. Eu sei que depois ele vai ter que vir aqui para fazer a prova. Isso. Mas aqui não vai ser mais um folheto. Aí ele vai ter que fazer a prova onde vai estar adequado àquela prova. Mas aí ficando lá, não vou adiantar não, deixa a gente vai chegar, calma aí, não. Mas ao mesmo tempo que os maus se afastam do mundo em que habitavam, os espíritos melhores aí os substituem. Se a gente precisa melhorar a soma ou a média dos que habitam ali, eu preciso pôr espíritos melhores ali, certo? Vindos, quer da erraticidade concernente a este mundo, quer de um mundo menos adiantado, que mereçam abandonar. Espíritos esses para os quais a nova habitação é uma recompensa. Então você tem dos espíritos que estavam na erraticidade, aqui aguardando reencarnar, em condições de reencarnar de novo, ou vindo de outros orbes como recompensa, né, por merecimento, tá? Assim, renovada e depurada a população espiritual dos seus piores elementos, ao cabo de algum tempo o estado moral do mundo se encontra melhorado. São às vezes parciais essas mutações. Não consegue, né? Tira todo mundo e põe todo mundo, né? Esse é um caos, né? Não tem como, né?
Então são parciais essas mutações. Isso é, circunscritas a um povo, a uma raça. Doutras vezes são gerais quando chega ao globo o período de renovação. Então agora vai ser geral. É geral. Então, ele fala de pedaços de povos, de raças, né? Então você tem diversas histórias na Bíblia, por exemplo, de um povo que começou a partir dele. Lembra da ideia de Adão, né? Começou a partir dele, não é bem assim. Naquela localidade, aquela região, aquele povo começou uma nova mudança a partir dali. Né? Começou daquele ponto, né? Tá? Podemos voltar em mundos que nós já vivemos, certo? Vamos lá. Há alguma vantagem em voltar a habitar a Terra, então? Mas se vamos supor que eu tivesse a oportunidade de avançar, tem alguma vantagem, tem algum benefício? Eu volto, mas eu ganho 2, né? Tem algum benefício, né? Tem algum ganho especial, né? Essa é a pergunta. Então, nenhuma vantagem particular, a menos que seja em missão. Bom, então agora tem uma missão. Agora eu não estou espiando nada. Eu tenho um propósito de lá. Eu tenho que ir lá e tenho que cumprir uma missão. Né? Nenhuma vantagem particular, a menos que seja em missão, para cumprir uma tarefa. Caso em que se progride aí, como em qualquer outro lugar. Você pode voltar por missão? Pode. Mas não precisa ser só aqui na Terra. Você pode escolher missão em outro lugar. Mas eu posso falhar nessa missão? Pode. Pode, mas aí... pode. Mas qual é a diferenciar se eu estou provando ou se eu estou na missão? Não, às vezes você tem reajustes por fazer, seria expiação. Mas às vezes você fala assim, olha, eu quero retornar lá para conduzir a humanidade para um caminho melhor, sei lá. E aí pode ser que você não consiga, mas a tua missão foi essa. Você não está voltando lá para espiar, você tem alguma coisa para ajustar lá, né? Por uma missão maior. Bezerra foi isso, né? Não sei. Bezerra de De não querer seguir para outro... Ele quis voltar para a Terra. Não quis, né? Não precisaria necessariamente voltar. Bezerra de Menezes. Eu não sei, não. Ele podia Sim, usar eu já outros li planos, sobre mas isso. ele Não, mas como espírito, né? como espírito. Mas ele não voltou. Não, ele poderia ter avançado para outro que eu... mas ele ficou... Eu acho que ele voltou em Bezerra. Ele voltou em Bezerra. Não, então eu não sabia. Não, aí eu não sei. Não sei. Não, porque eu sabia da condição espiritual dessa história, mas não da... eu não sei, desconheço. Porque a gente está falando da vida depois do desencarne dele e não antes, né? Então, mas eu nunca ouvi falar antes. Bom, desconheço. Mas poderia ser. Bom, poderia ser. Tá. Então, a gente pode voltar como missão. Então, se nós trabalhamos a ideia de escola, então eu concluo a escola. Eu posso voltar à escola? Pode, mas para quê? Se você quiser ajudar um amiguinho, se você quiser dar aula, né? Se quiser ser o diretor da escola, então você pode voltar? Pode, mas com uma missão, né? Tá? Uma tarefa diferente. Aí eu trouxe essa questão lá no Livro dos Espíritos, 986. Pode o espírito que progrediu em sua existência terrena reencarnar algumas vezes no mesmo mundo? Ele já progrediu. Pode reencarnar no mesmo mundo? Sim, desde que não tenha logrado concluir a sua missão. Pode ele próprio pedir, lhe seja dado completá-la em nova existência. Mas então já não constituirá para ele uma expiação. Ele foi fazer uma missão, ele não conseguiu concluir. Vamos retornar. Não tem expiação nenhuma, ele continua no processo da missão, tá? E aí a bendita pergunta que vocês fizeram,
Não se seria mais feliz ou mais agradável, né? Permanecer na condição de espírito, ou seja, ficar sem um corpo físico atrelado, não era muito melhor ficar só como espírito? É isso que ele está falando, não seria mais... Kardec também pensou, viu gente? Não é só a gente. Né? Não seria melhor ficar lá na condição espiritual? Não é erro não, tá? Eu fui até procurar em outras traduções e no próprio francês. O não é dois mesmo, tá? O Espírito falou não. Tá? Porque ficar só no plano espiritual aconteceria o quê? Estacionar-se-ia. E o que se quer é caminhar para Deus. O objetivo nosso é o progresso. Mas calma, eu estou lá, eu estou vendo, eu estou aprendendo, eu estou evoluindo um pouquinho, eu estou evoluindo um pouquinho. Tá. Mas aí eu preciso pensar, um jogador que não entra em campo, ele está progredindo ou não? Ele está aprendendo a técnica, ele né, tá tudo. Mas na hora do jogo, está recebendo o que Deus está dando, mas ele não está jogando, então eu não sei o quão eficiente ele está sendo. Uma coisa é falar, estou aprendendo a paciência, olha lá, eu estou vendo a situação ali, estou aprendendo. Mas fica na reserva, né? Nunca sabe, estou esperando aqui, né? Então, se a gente não reencarnar, a gente não consegue provar esses aprendizados nossos. Então, sempre é na experiência material. De novo, só tem o espírito e a matéria. Para ele provar, ele precisa da experiência material. Então, por isso, nessa questão aqui, ó. Vou voltar aqui, ó. Não, pode falar, eu voltei para não adiantar. Ele já está bem adiantado, né? Ela não conforma. Não sei. Por mais que ele esteja estudando, aprendendo, evoluindo lá, ele vai ter que voltar. Por causa das funções carnais que ele precisa voltar. Né? Ele tem que passar essa prova, né? Por que ele desencarnou daquele jeito, né? A gente precisa, é difícil a gente aceitar algumas coisas, mas a gente precisa desmistificar algumas coisas. Vamos supor nessa história trazida do André Luiz, por exemplo, que é um espírito... Todo mundo sabe da história do André Luiz, lá no nosso lar, lá? Sim. Todo mundo sabe. Sabe o que ele era enquanto encarnado? Sim. Todo mundo sabe. Sim. Quem aqui era pior que ele? Aqui, eu pelo menos acho que sim. Provavelmente ninguém. Pior que ele? Todos os vícios, tudo que é relatado por ele mesmo na condição. A perturbação absurda que ele passa pós-morte. Nem se ligado a Deus estava. Nem... Então, assim, se a gente for pegar no relato, não vamos comparar a realidade ou não, vamos pensar na novelinha criada. Criaram uma novelinha lá, fizeram uma novelinha, escreveram um livro, uma novelinha lá, uma historinha lá. Vamos pensar assim. Esse personagem da novelinha, ele está muito pior do que a gente. Será? Não, certeza. Ele relata, a novelinha, não vou afirmar, não vou determinar. A novelinha relata que está muito pior. E que depois é convidado a fazer a reflexão, olhar por si só, depois de passar um período gigantesco de perturbação pós-morte. Só passa um período de perturbação pós-morte de anos quem está muito apegado à questão material, aos vícios, os prazeres, os gozos. E o que está relatado lá não é conhecimento próprio. É conhecimento que alguém está falando, relatando para ele. É o telefone sem fio.
está aceitando a lição que o outro está falando. Mas se nós aprendermos isso no plano espiritual, fizermos a reflexão, se tiver um bom amigo espiritual que nos convide a conhecer umas novas verdades, depois qual é o convite? Vamos reencarnar para ver se você aprendeu. No entanto que ele nem foi ser médico no plano espiritual, ele foi ser enfermeiro, aprendiz de enfermeiro. Então, essa é a última pergunta que eu trouxe hoje. Então, na erraticidade, o espírito progride lá no plano espiritual. Ele é um espírito que precisa reencarnar. Erraticidade é a condição do espírito que precisa reencarnar. Então, o espírito que está na condição de precisar reencarnar lá no plano espiritual, ele progride? Pode melhorar-se muito, lógico, as lições que a gente está vendo lá vai fazer a gente melhorar. O exame de consciência, as faltas, né? Tais seja a vontade e o desejo que tenha de conseguir. Todavia, na existência corporal é que põe em prática as novas ideias que adquiriu. Se eu não colocar na matéria, não serviu de nada. Então, eu aprendi tudo lá. A hora que chega aqui, eu falo, não vou pôr em prática nada. Não serviu para nada. Vou acabar com tudo de novo. É um ensinamento vazio, né? Sem prática. É. Certo? Alguma dúvida?